Bom dia, irmãos. É sempre um privilégio poder voltar aqui, rever os irmãos, rever os amigos, a família e saber que Deus continua abençoando o ministério aqui, abençoando a Primeira Igreja Batista de Manaus. Domingo passado eu estava saindo aqui da igreja, descendo a escadaria, o pastor estava lá embaixo, ele olhou para mim: "E irmão Daniel, quando é que o irmão vai voltar?" Aí eu disse: "Dia 1º", ele disse: "Então, o irmão prega domingo de manhã." Aí eu já vim tremendo de lá até hoje, continuo aqui. Provavelmente vocês vão ver eu passando o lencinho no rosto, porque o Daniel sua demais, tá? Mas fiquem tranquilos, está tudo certo, eu espero. Graças a Deus, o Senhor tem me sustentado, cuidado. Agradeço as orações dos irmãos, o apoio também financeiro, o sustento da igreja nesse tempo de seminário. Graças a Deus tem sido um tempo de muito aprendizado, de muitas coisas realizadas. Deus tem me proporcionado viver muitas coisas e eu sou muito, muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele tem me feito viver. Isso é privilégio realmente do Senhor. Acho que 2 semanas atrás tive o privilégio de fazer uma viagem missionária. Foram alguns seminaristas também. Nós fomos para uma cidade chamada Biguaçu, no interior de Santa Catarina. A gente foi fazer uma operação, acho que alguns já devem saber, Jesus Transforma. Nós passamos 10 dias ali fazendo o evangelismo, a revitalização da igreja. A gente fazia obra na igreja, fizemos estudo nas casas de irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, uma cidade com cerca de 70 mil habitantes, 2 igrejas batistas somente. Então a gente vê quanto que o campo precisa de pessoas, o campo precisa de gente que vá lá e sirva ao Senhor. Então se disponha também a servir ao Senhor e que Ele possa usar as nossas vidas para o louvor e para a glória dEle. Eu estava pensando, de Senhor, me orienta no que eu devo falar, me orienta no que eu devo trazer, naquilo que o Senhor quer que eu traga. E o texto que nós vamos estudar hoje está lá em 1 Pedro. Nós vamos ler no capítulo 4, versículos 7 ao versículo 11. 1 Pedro 4, 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pai, que não seja eu falando, mas que o Teu Espírito Santo me use e que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, que possamos aprender, absorver, levar e aplicar para as nossas vidas, que sejamos instrumentos Teus por onde formos, que possamos levar o Teu amor, o Teu Evangelho, onde quer que estejamos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que todos os irmãos aqui, todos os presentes aqui desejam ter uma vida que é dedicada ao Senhor, ter uma vida que agrada ao Senhor, ter uma vida que faça com que o Senhor seja visto através de nós. Mas será que nós temos desejado isso verdadeiramente? Ao ponto disso mudar totalmente o nosso comportamento, mudar as nossas ações, mudar aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. A carta de 1 Pedro foi escrita por volta do ano 64 ou 65, não se sabe com certeza, e ela foi endereçada aos peregrinos dispersos em 5 locais da Ásia, que hoje é a atual Turquia. E esses cristãos estavam ali enfrentando vários tipos de dificuldades. Eles estavam sendo caluniados, estavam sendo difamados. Por quê?
por causa da sua fé, por causa daquilo que eles acreditavam. Sofriam perseguição e viviam momentos ali de aflição. Eles eram perseguidos pois os seus valores, os seus princípios eram prioridades e eram diferentes daqueles pagãos que viviam ao redor deles. E um dos objetivos dessa carta de 1 Pedro é amenizar as dúvidas daqueles cristãos quanto à fé deles em Cristo dentro de uma sociedade que os perseguia. Será que hoje nós, como cristãos, estamos dispostos a sofrer rejeição por causa da nossa fé em Cristo? Em muitos casos, nós acabamos nos adaptando a uma sociedade pagã, seguindo os seus costumes, seu modo de viver, mas a carta de 1 Pedro, ela é um convite a nós, para que nós possamos examinar a nossa vida e ver se estamos nos moldando ao mundo ou nos moldando aos princípios do Senhor. A carta ela nos desafia a sofrer a própria antipatia pelo mundo, por não renunciarmos os nossos valores, sabendo que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nessa carta, Pedro ele escreve para trazer um alento, para encorajar os seus irmãos que estavam ali sendo perseguidos a estarem firmados em Cristo, mesmo em meio à perseguição. A gente vê algumas divisões básicas na carta e elas são divididas da seguinte forma. A gente tem 3 divisões. As lembranças da nossa grande salvação, a lembrança do nosso exemplo para com as outras pessoas e a lembrança de que o nosso Jesus voltará. E é nessa parte 3, nessa parte terceira, que nós vamos nos voltar hoje, que é o texto que nós lemos aqui. No versículo 7, Pedro começa falando: o fim de todas as coisas está próximo. O fim está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. E essa é uma realidade que a gente precisa aceitar, que a gente não pode ignorar. O fim realmente está próximo. E se no primeiro século, lá, Pedro já falava isso, quanto mais agora, hoje, no século 21, já temos a iminência da volta de Jesus. E em qualquer época, os cristãos precisam estar preparados para a volta de Jesus. Tendo isso em vista, nós precisamos lembrar que a vida é passageira. Nós não ficaremos aqui para sempre. Às vezes a gente acaba se apegando aos nossos bens, às coisas que estão aqui, mas a nossa vida é passageira, ela é um sopro. O próprio Davi fala lá no Salmo 39, a nossa vida é como alguns palmos. Será que a gente tem entendido essa realidade de que a nossa vida aqui é um pequeno tempo e que a vida aqui precisa ser vivida para a glória de Deus? Nós somos peregrinos, somos forasteiros em terra estrangeira. Mas a lembrança de que o fim está próximo não é para que nós fiquemos atemorizados, desesperados, com medo, mas, ao contrário disso, a lembrança do fim de todas as coisas serve para nos manter atentos, vigilantes, sempre buscando uma vida reta, uma vida digna, uma vida justa, que honre e glorifique ao nosso Senhor. Nós temos a certeza do fim, mas não sabemos quando é que ele acontecerá. O próprio Jesus disse, lá em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E o objetivo do nosso estudo hoje não é necessariamente falar sobre o fim do mundo, mas entendendo que ele chegará, entendendo que ele está próximo, nós devemos ter uma postura de dedicação ao Senhor, não por medo, mas pelo reconhecimento da obra de Deus em nós, de tudo aquilo que Ele nos fez e da graça que Ele nos concedeu. Continuando na parte B do versículo 7, Pedro continua. Depois de falar que o fim de todas as coisas está próximo, ele diz, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, e dediquem-se à oração. O crente deve ser criterioso e ter uma mente segura, uma mente firme, apesar dos medos, das nossas incertezas, as inseguranças, as nossas ansiedades, nós devemos nos manter em contato direto com o nosso Senhor. Ser criterioso implica em não ser arrastado pelas emoções, pelos ventos de doutrina, pelas paixões, e focando naquilo que é eterno, não naquilo que é terreno. O fato do retorno próximo de Cristo não transforma o cristão num fanático
que não faz nada além de esperar a volta de Jesus. Teve gente aí que, na virada do milênio, quando diziam que o mundo ia acabar, teve gente que saiu vendendo as coisas, subiu para as colinas e disse: Jesus vai voltar, o mundo vai acabar. E Jesus não voltou, as pessoas perderam as coisas. E a gente também precisa ter essa consciência de que nós vivemos aguardando a volta de Cristo, mas também nós precisamos falar da vinda de Cristo, falar do amor dele, por onde nós formos. E é isso que ele quer que nós façamos, né? Ir de fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos entender a nossa missão aqui, de não ficar desesperados, mas falar do amor dele, falar daquilo que ele fez em nossas vidas e que ele tem poder para transformar vidas. Uma mente vigilante nos leva a entender que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui de passagem. E no final do versículo 7, Pedro vai dizer que nós precisamos nos dedicar à oração. Um cristão que não é criterioso, como ele fala anteriormente, e não está alerta, ele possivelmente não vai ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Orar é ter intimidade, um relacionamento próximo, estreito com Deus. Será que nós temos buscado ao Senhor em oração, na nossa oração diária, na nossa vida contínua? Será que nós temos vivido, de fato, uma vida de oração, uma vida temente a Deus, que busca ter intimidade com Ele? Como que eu posso querer ter uma vida dedicada ao Senhor? Como que eu posso querer ter uma vida que glorifique ao Senhor se eu não busco ter uma intimidade, um relacionamento com Ele? Nós devemos priorizar a nossa vida de oração privada. Nós possamos buscar, de fato, ao Senhor em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons. Um dos autores que eu gosto muito, Tim Keller, que inclusive faleceu esse ano, ele tem um livro chamado Oração, e ele traz alguns aspectos muito interessantes sobre a oração. Eu destaquei um ponto aqui que ele fala muito interessante. Muitas pessoas oram por exigência de expectativas culturais ou sociais, ou talvez pela ansiedade provocada por circunstâncias difíceis. Aqueles que vivem de fato um relacionamento com Deus como Pai, no entanto, internamente haverão de querer orar e, portanto, orarão, ainda que nada ao redor os pressione nesse sentido. Então, aquele que quer ter intimidade com Deus não vai buscar Deus só quando está precisando, não vai buscar Deus só no momento da dificuldade, mas no momento bom também a gente precisa estar em contato com o Senhor. Será que nós estamos orando ao Senhor em todas as circunstâncias, sendo elas favoráveis ou não? Que nós vivamos criteriosamente, alertas em oração, sempre buscando ao Senhor. Continuando, no versículo 8, Pedro continua: Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sobretudo, acima, amem-se sinceramente. O amor ele deve ser a base do cristão. Um amor verdadeiro, não fingido, não um amor falso. Amemos o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. E também amemos o nosso próximo como a nós mesmos. É o que o próprio Jesus falou. O amor é a base da nossa vida. E Pedro nos lembra disso aqui. Ele nos exorta e exorta os seus leitores a persistirem no amor, no ágape, no amor de uns para com os outros. Isso é extremamente importante para a vida saudável da igreja, para que a igreja continue avançando. Um amor sincero, intenso, que perdoa e que cobre pecados. Um amor misericordioso. Quando nós amamos de verdade, nós perdoamos. O amor de verdade, ele perdoa. Talvez Pedro aqui ele tivesse utilizado como base o texto de Provérbios 10, 12, onde nós lemos que o ódio provoca a dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O amor, como eu falei, é um sinal característico de nós cristãos. Cobre os pecados, mas isso não quer dizer que não deve haver exortação, não deve haver correção. Claro que nós não podemos utilizar esse texto para justificar uma falta de exortação, uma falta de disciplina ou correção daqueles que estão em pecado, daqueles que estão faltosos. Tem gente dizendo por aí que
Você pode vir do jeito que você está, você fica do jeito que você está e está tudo bem. Mas nós entendemos que Jesus, ele transforma as nossas vidas. Então, a gente pode até vir do jeito que está, mas ele transforma a nossa vida e nós não vivemos do jeito como vivíamos antes. Nós precisamos entender isso. Outro autor que eu gosto muito é o Bonhoeffer. Ele fala de um conceito de graça barata. Infelizmente, nós temos visto muita gente falar da graça barata, né? Ela permeia aí sorrateiramente aquela graça que você entrega a vida a Jesus, mas você vive a vida como era antes. Você não tem uma vida transformada, não tem pensamentos transformados, não tem nada transformado ou quase nada, mas está tudo bem, você pode continuar a sua vida aí porque Jesus te ama e vamos seguir. Mas a gente entende que a graça ela é preciosa. A graça de Jesus, ela nos transforma, ela nos molda a cada dia e nós vamos viver por toda a nossa vida nesse processo de santificação, nesse processo de transformação. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos encha com seu Santo Espírito para que nós sejamos transformados e vivamos todos os dias para a glória dEle. A nossa vida, ela é e precisa ser transformada. O amor não é permissivo, tolerante com o pecado, mas nós precisamos entender que nós não podemos sair expondo os pecados dos irmãos por aí, né? Ele diz aqui que cobre os pecados, como eu falei, a gente não entende isso de uma forma que pode vir, está tudo bem. Não, a gente vai entender que a gente vai ser transformado, nós vamos ser transformados dia a dia, mas também nós precisamos entender que isso não nos leva a expor o pecado, a expor as faltas dos nossos irmãos publicamente. Outro ponto que nós vemos aqui no versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. O amor é prático e não é apenas emocional. O amor ele precisa ser prático. A gente viu aqui ele falando do amor que cobre muitos pecados, mas em consequência disso o nosso amor ele vai ser prático. E Pedro aqui ele nos incentiva a isso. A hospitalidade era muito importante naquele cenário de peregrinos, de pessoas que viviam fugindo de perseguidores, de pessoas que não compactuavam com a sua fé, então eles sofriam perseguição e às vezes precisavam de lugar para se hospedar. E a gente precisa entender isso hoje também, isso é aplicável para as nossas vidas hoje. Não basta ser hospitaleiro, não pode reclamar, tem que ser sem murmuração. Eu estava conversando com o Emerson, cadê ele? Por aí. Normalmente eu uso o Emerson como exemplo, né? E a gente lá em casa sempre recebeu muita gente, né? E a gente para dormir, ou vinha pastor, missionário, ou familiar. E aí, normalmente, sobrava para o meu quarto. Aí eu, Senhor, não vou reclamar. E o Emerson ficava no quarto dele, eu ia para o quarto dos meus pais. Aí agora tá bom, né? Porque o quarto está sobrando. Agora eu não estou mais em casa, então já fica mais tranquilo, né? Não sei se a mamãe fica feliz com isso, né? Não, né? Mas isso eu levo como exemplo dos meus pais, a hospitalidade. Isso é um dos grandes exemplos que eu tenho dele, né? Da hospitalidade, do receber as pessoas. E como que eu quero ter uma casa, eu quero ter um local para que eu possa receber pessoas. Eu acho muito bonito a ideia da hospitalidade, de você receber pessoas, de ter o contato, de estar ali à mesa, de receber pessoas que estão de passagem. Isso é muito importante. Então, abra sua casa, receba pessoas que estão passando por aqui, que você seja essa bênção e que você utilize dessa hospitalidade e sem reclamação. E no versículo 10, continuando, Pedro continua. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Os dois últimos versículos, eles são conselhos de Pedro a respeito da administração dos dons da graça que Deus nos concedeu e que eles são recebidos pelo crente com a finalidade de servir aos outros. Pedro utiliza aqui a palavra carisma, ele fala do dom.
a mesma palavra que Paulo usa para falar dos dons do Espírito. E cada cristão ele recebeu um dom que veio da graça de Deus. Cada um, esse termo, cada um, significa que cada um tem algum dom a exercer, cada um tem algo a fazer em prol do reino de Deus. O dom, ele é uma habilidade concedida pelo Senhor. Ele não pode ser adquirido, manipulado, mas ele é recebido. Pedro aqui não está preocupado em falar das manifestações particulares, mas ele fala das manifestações, fala da graça de Deus, como que ela faz essa multiforma, né? Ele fala, cadê o versículo? No 10 ainda. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, ele diz que cada um vai receber conforme a graça de Deus em suas múltiplas formas. E esses dons, eles são para a edificação da igreja, e não apenas para pessoas sejam destacadas, elevadas, não. Os dons, eles são utilizados para que o nome de Deus seja glorificado e para que ele seja exaltado. E Pedro nos ajuda a entender que esses dons, ele nos ajuda a entender esses dons por meio de duas classificações. Ele fala dos dons de fala e dos dons de serviço. E aí ele continua no versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força, com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E ele classifica esses dons pela fala e pelo serviço. E Paulo também traz uma ideia dessa classificação que é semelhante lá em Colossenses 3,17, onde ele diz, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aqueles que falam precisam entender que não estão trazendo as suas próprias palavras, os seus próprios pensamentos. Não é aquilo que eu penso que eu vou trazer aqui, mas é estritamente a palavra do Senhor. Não são pensamentos humanos, não devem ser pensamentos oriundos da minha própria mente, do meu próprio coração, não. Mas são pensamentos extraídos da própria palavra de Deus. Isso a gente precisa estar bem claro, porque a gente vê pelo fácil acesso a mensagens na internet, a gente vê como que as pessoas colocam seus próprios pensamentos em cima dos pensamentos de Deus. Eu ouvi o testemunho da irmã aqui, e aí eu lembrei também disso na mensagem, né? Quantas pessoas não colocam seus próprios ensinamentos para, infelizmente, escravizar pessoas, colocar pessoas ali para serem obrigadas a fazer algo que elas mesmas estão dizendo, mas que não é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que aquele que usa da palavra, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que aconselha, aquele que prega, precisa levar a palavra de Deus. Mas Pedro também se refere àqueles que servem. São muitos os tipos de serviço que nós podemos oferecer ao Senhor. Variadas coisas nós podemos oferecer ao Senhor. E é essa a graça multiforme que nos proporciona, ela nos proporciona viver isso. Isso é muito bonito ver como cada um pode exercer o dom do serviço de diversas formas. A gente tem vários exemplos, uma lista enorme de coisas que a gente pode fazer aqui na igreja. Tenho certeza que tem ministério que está precisando de gente para ajudar, então se disponha a servir ao Senhor, se disponha a ser instrumento nas mãos do Senhor. Que nós possamos ter essa alegria de servir ao Senhor pelo serviço. Isso é tão bom, às vezes são coisas simples, mas que fazem total diferença para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação de uns dos outros. Então sirva, cante, receba os irmãos na recepção, fique na multimídia, use seus dons, use seus talentos para servir ao Senhor. Não deixe a sua vida passar e depois você lembrar, eu poderia ter utilizado isso, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Não, aproveite o tempo que é hoje, aproveite o tempo para servir ao Senhor. Não deixa as oportunidades passarem. Estava
o coral estava cantando aqui, eu estava cantando junto, eu estava lembrando aqui dos anos que eu cantei no coral, pude servir aqui também. Então, isso é muito bom, porque nos traz um regozijo, nos traz a alegria de servir ao Senhor. Irmãos, não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Pode ter certeza. Aquele que está aqui, que ainda não teve a oportunidade de entregar a vida a Cristo e de servir a Ele, você está perdendo a melhor coisa da sua vida. Viver para Cristo, viver para o louvor da glória dEle e servir a Ele em qualquer circunstância. Isso é maravilhoso e eu posso afirmar isso para os irmãos. Servir a Cristo é impressionante, é maravilhoso para as nossas vidas. Então nós precisamos sempre ter isso em mente. Aquele que fale a palavra de Deus, aquele que sirva ao Senhor, sirva aos irmãos, utilizando daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Sirva sempre olhando para Cristo, não em busca de reconhecimento, não em busca de fama, de estrelismo, não. O serviço é humildade. O próprio Jesus, ele veio, e ele disse que ele veio para servir, não ser servido. Então, que nós possamos olhar para Jesus, o nosso maior exemplo de serviço, e servir aos nossos irmãos, servir à igreja do Senhor. E, ao final do versículo, Pedro, ele culmina todas essas coisas que nós falamos aqui, para que se chegue a essa parte, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Ele começa lá desde o início falando, sejam criteriosos, sejam alertas, oração, ame, seja hospitaleiro, utilize seus dons para falar, para servir, não importa. Tudo isso é para glorificar ao Senhor. Não é para glorificar a mim, não é para glorificar a você mesmo, mas é para glorificar ao Senhor. Quando nós vivemos uma vida criteriosa, alerta em oração, quando temos uma vida dedicada ao Senhor, quando somos bons anfitriões, hospitaleiros, quando compreendemos e usamos os nossos dons, estamos glorificando ao Senhor. Então, eu faço uma pergunta: qual tem sido a sua atitude em meio ao mundo que deseja que vivamos de uma forma pecaminosa, de uma forma errada, de uma forma pagã? Será que as nossas atitudes têm refletido aquele a quem eu digo que sirvo? Será que aquilo que eu tenho feito realmente é aquilo que eu tenho lido? Será que eu tenho aplicado aquilo que eu tenho lido na palavra de Deus? Que a nossa vida seja sempre e sempre e sempre para glorificar ao Senhor. Que vivamos dedicados completamente ao Senhor. Que a nossa vida seja de entrega, de rendição total ao Senhor. Que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, nós sabemos que é pouco, mas que seja para a glória do Senhor. Nós somos peregrinos, como eu falei anteriormente, em terras estranhas. Nosso lar não é aqui, mas aqui, no tempo que estamos aqui, nós temos o privilégio de servir ao Senhor e de glorificar ao seu nome. O fim está próximo, como dizia Pedro, lá no ano 64 ou 65. E, inclusive, o fim está próximo hoje. Isso não é para ser algo desesperador para as nossas vidas. Não é algo que é para nos deixar aflitos, mas é algo que nos encoraja, ao ponto de buscarmos viver uma vida que agrade ao Senhor. E esse é o convite que eu faço a cada um de nós, para que nós possamos rever os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo aquilo que nós temos feito. Será que eu tenho agradado a Deus com a vida que eu tenho vivido? Será que eu tenho dedicado completamente minha vida ao Senhor? Que você possa sempre pensar nisso. Não só você, mas eu me incluo nisso. Nós precisamos sempre buscar o direcionamento do Senhor, e que Ele use as nossas vidas para o louvor da glória dEle, que Ele continue nos capacitando, dando sabedoria, para que nós possamos continuar servindo a Ele com a igreja, que a igreja continue avançando, crescendo, para o louvor e para a glória dEle. Amém? Que os irmãos possam abaixar as suas cabeças e nós vamos orar agora. Que você possa refletir na vida que você tem vivido, na dedicação que você tem dado ao Senhor, se é uma dedicação só parcial, se é só um pedacinho, mas que possa ser uma dedicação completa, uma rendição total ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos amou tanto que mandou teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje nós temos a vida eterna mediante Cristo Jesus. Hoje nós temos o livre acesso ao Senhor e temos a liberdade de te servir, Senhor. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte da tua igreja. Obrigado porque nós temos o privilégio em fazer parte do teu corpo, o corpo de Cristo. Que nós possamos, Senhor, utilizar dos nossos dons, dos nossos serviços, Senhor, de tudo aquilo que temos, para glorificar o Teu nome, para que a Tua igreja seja edificada, para que os nossos irmãos sejam edificados. Usa as nossas vidas, Senhor, usa os nossos pés, usa as nossas mãos, usa os nossos corpos, Senhor, para servirem ao Senhor, que as nossas vidas sejam para Te glorificar, independente das circunstâncias, independente dos momentos que nós estivermos passando, que nós possamos Te servir, Te honrar e engrandecer o Teu nome, que a cada dia possamos Te buscar em oração, meditando na Tua palavra, certo de que o Senhor vai nos guiar e nos direcionar naquilo que nós devemos fazer, em como devemos Te servir, em como devemos Te honrar. É isso, Pai, que nós entregamos nas Tuas mãos. Cuida, Senhor, das nossas vidas e que vivamos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.